Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 30 de setembro, de 2023. Terminou aí o mês, de setembro. Amanhã começa o mês de outubro. E o ano está passando e vai passando e cada vez mais perto, da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, para que se cumpram as profecias, as promessas que o próprio Senhor Jesus fez, E fez também através dos profetas e dos apóstolos, E graças a Deus estamos aqui, dando testemunho, destas testemunhas que nós conhecemos através dos escritos, Que são os homens de Deus, os profetas, E que estamos exatamente falando deles e das alianças que Deus fez com eles, Estamos aqui falando a respeito exatamente das providências, que Deus, que o Altíssimo, o Criador, tomou para resgatar a humanidade, da encrenca em que ela se meteu lá no Éden, do pecado, da transgressão, Uma grande transgressão que o homem apoiou, deu apoio, deu ouvidos, absorveu, aquela blasfêmia que aquela serpente fez de ter chamado o Altíssimo de mentiroso, O Altíssimo de ter dito que o Altíssimo estava enganando aquele casal, dizendo que ele ia morrer e disse que não morreria, não. Não, vocês não vão morrer, não. Vocês vão ser igual a ele. Ele sabe disso. Grande blasfêmia, irmãos? É uma grande abominação. A blasfêmia é uma grande abominação diante de Deus. Rebeldia, Que é um pecado, que nós sabemos que é comparado ou é semelhante à feitiçaria e à idolatria, A idolatria é o quê? É você botar no lugar do Criador uma criatura, É isso? E às vezes coloca uma criatura que nem vida tem, Uma pedra, Um tijolo, Pois é, e assim vai. Então nós estamos falando disso aí, estamos falando dos desígnios, das providências que Deus tomou para que acontecesse a redenção, que ele prometeu lá no Éden, por ocasião da queda, quando ele disse lá no capítulo 3 de Gênesis, Vocês vão voltar ao pó, falando para Adão, Porque vocês foram tomados do pó. Então nós vimos que a morte, é uma das grandes provas de tudo que tem escrito nas Escrituras. Porque a partir da morte de Abel, que foi assassinado, todos os homens voltaram ao pó, com exceção daqueles dois profetas que nós já falamos, o Elias e o Enoque, e com exceção da igreja, que no dia do arrebatamento estiver viva, estiver caminhando aqui na terra. Todos vão experimentar essa morte e essa é a grande prova de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que é narrado, de todas as revelações que tem nas Escrituras. Aí tem outras provas, isso aí é uma das provas, uma das grandes provas, A maior prova, com certeza, é a encarnação do Senhor Jesus e a sua morte e ressurreição. Essa é a maior prova, Então, ali no Éden,
O Altíssimo prometeu então, né? Prometeu o quê? Uma semente da mulher, é isso? Que iria pisar a cabeça daquela serpente, né? E a serpente ia ferir o seu calcanhar, né? Se isso aí significando o quê? Essa semente da mulher é exatamente o Redentor, né? O Filho do Deus vivo que ia se tornar um homem para resgatar a humanidade, resgatar a criação. Essa é a grande promessa que ele fez, né? E ele revelou, né? Que essa semente da mulher ia pisar na cabeça, né? Da serpente. Pisar na cabeça da sua semente, né? Semente da serpente. E essa serpente e a sua semente iria o quê? Ferir o calcanhar dele, significando o quê? A perseguição, né, do Senhor Jesus, a perseguição da igreja, a perseguição dos profetas, a perseguição, né, de todos aqueles que foram levantados para dar testemunho, né, dos desígnios de Deus. O primeiro deles foi Abel, né? Então, depois de Abel, foi levantado Enos, né? E depois do Enos foi levantado Enoque, e depois do Enoque foi levantado Noé, né? Que se salvou com a sua família, 8 pessoas, se salvou do grande dilúvio, que foi o grande juízo de Deus sobre a humanidade, não é isso? Figurando, digamos assim, né, o final dos tempos, né, o juízo final. A figura, né, do juízo final, certo? Quando então todos, né, toda a humanidade será julgada, né? Conforme nós sabemos aí, depois dos acontecimentos do arrebatamento da igreja e do milênio, né? Então, quando ele levantou essas pessoas, ele fez o quê? Ele fez aliança com elas, né? Ele fez uma aliança com Abel, né? A aliança com Abel ali era o quê? Fazer holocaustos, né? Sacrifícios, né? Para a justificação de erros, né? E aí, digamos assim, deixou ao livre-arbítrio, né, do Abel e de quem ele ensinasse, que ele escolhesse os bens, digamos assim, que seriam oferecidos em holocausto, né? Então o Abel ele fez o quê? Ele escolheu a melhor coisa que ele tinha, né? Escolheu um cordeiro, né? O melhor cordeiro que tinha, ele era criador de ovelhas, né, como está escrito. Então ele escolheu o melhor cordeiro que ele tinha e ofereceu em sacrifício, né? E ele deve ter ensinado isso, deve ter falado isso para o Caim, né? Aí o Caim fez o quê? Também foi oferecer um sacrifício, só que ele pegou o ributaio, né? Ele pegou o que não prestava, né? Pegou o pior que ele tinha, né? E aí, claro que Deus não aceitou o seu holocausto, o seu sacrifício, aceitou o de Noé, dando então testemunho de que Noé era exatamente uma pessoa com quem ele tinha feito um pacto, né? Uma aliança. Mas Caim, com inveja, matou esse representante daquele primeiro ou daquele segundo, daquela segunda aliança, né, que Deus fez com os homens, né? Claro que foi uma aliança diferente, né, daquela que ele fez com Adão, né? E aí então depois ele levantou Enos, né? Levantou Enoque, que o Enoque foi tão agradável a Deus que Deus o arrebatou, né? Tão agradável ao Altíssimo que ele foi arrebatado vivo, né? Conforme está escrito, conforme há testemunhos, porque Enoque andava com Deus
E quem anda com Deus anda em liberdade, né? Anda em obediência e em temor, né? Nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Ou depois da manhã, porque amanhã nós vamos para a reunião dos varões, né? E paz seja com todos nós e amém.